Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. No templo, na festa da dedicação, Jesus se revela aos judeus que tentam apedrejá-lo. É impossível ficar parado na manhã fria e ventosa. Um vento cortante que sopra do nordeste sobre o topo do Moriá faz as vestes esvoaçarem e os olhos e rostos ficarem vermelhos. E, no entanto, há pessoas que subiram ao templo para orar, mas não há rabinos com seus respectivos grupos de discípulos, e o pátio parece maior e, acima de tudo, mais digno, privado da gangue pomposa e berrante que costuma se reunir ali. E deve ser muito estranho vê-lo tão vazio, porque todos se surpreendem, como se fosse algo novo. E Pedro também fica desconfiado, mas Tomé, que parece ainda mais robusto, envolto em um manto largo e pesado, diz: eles devem ter se trancado em algum quarto para não perderem a voz. Você está sentindo falta deles? E ri. Eu não, se ao menos eu nunca mais pudesse vê-los, mas eu não gostaria que fosse. E olha para os cariotes, que está em silêncio, mas ao perceber o olhar de Pedro diz: na verdade, prometeram não nos incomodar mais, a menos que o mestre os escandalize. Certamente estarão nos observando, mas, como ninguém aqui peca ou ofende, não se mostram. Tanto melhor. E que o Senhor te abençoe, rapaz, se conseguiste fazê-los raciocinar. Ainda é cedo. Há poucas pessoas no templo, digo poucas, e é o que parece ser. Devido à sua vastidão, considerando que são necessárias multidões para que pareça cheio. 200 ou 300 pessoas mal se notam naquele complexo de pátios, alpendres, salas, corredores. Jesus, o único mestre no vasto pátio dos gentios, anda de um lado para o outro falando com seus discípulos e com os outros que ele já encontrou no recinto do templo. Ele responde às suas objeções ou perguntas, esclarece pontos que eles não conseguiram esclarecer para si mesmos e para os outros. 2 gentios vêm, olham para ele e vão embora sem dizer nada. 2 empregados do templo passam, olham para ele, mas também não dizem nada. Alguns fiéis se aproximam dele, o cumprimentam e o ouvem. Mas ainda são poucos. Ficamos aqui por mais tempo? Pergunta Bartolomeu. Está frio e não há ninguém, mas é agradável estar aqui em paz, mestre. Hoje estás realmente na casa de teu pai, e como senhorio, diz Tiago de Alfeu sorrindo, e acrescenta: assim devia ser o templo nos dias de Neemias e dos reis sábios e piedosos. Acho que devemos ir, eles estão nos espionando de lá, diz Pedro. Quem? Fariseus? Não, aqueles que passaram por ali antes e outros. Vamos, mestre. Estou esperando alguns doentes, eles me viram chegar à cidade, e a notícia já deve ter se espalhado. Eles virão quando estiver mais quente. Fiquemos pelo menos até a terça parte da hora sexta. Responde Jesus, e retoma a caminhada de um lado para o outro para não ficar parado no ar cortante. De fato, pouco depois, quando o sol tenta atenuar os efeitos do vento norte, uma mulher chega com uma menina doente
e pede a Jesus que a cure. Jesus a satisfaz. A mulher deposita sua oferta aos pés de Jesus, dizendo: isto é para outras crianças que sofrem. O Iscariotes recolhe o dinheiro. Mais tarde trazem numa liteira um homem idoso com as pernas doentes, e Jesus o cura. O terceiro a chegar é um grupo de pessoas que pede a Jesus que saia dos muros do templo para expulsar um demônio de uma menina, cujos gritos dilacerantes podem ser ouvidos até mesmo lá dentro. E Jesus parte atrás deles, saindo para a rua que leva à cidade. Algumas pessoas, entre as quais há estrangeiros, reuniram-se em torno daqueles que seguram a jovem, que está espumando pela boca, se contorcendo e revirando os olhos. Ele está proferindo todo tipo de palavras grosseiras, e quanto mais Jesus se aproxima dela, mais ela as pronuncia, e mais ela se debate. 4 jovens robustos a seguram com dificuldade. E com insultos ela profere gritos, reconhecendo Cristo, e súplicas ansiosas do espírito que a possui para não ser expulso. E ela monotonamente repete também algumas verdades. Fora, não me deixa ver esse maldito. Vá embora, a causa da nossa ruína. Eu sei quem você é. Você é o Cristo. Nenhum outro óleo ungiu você, exceto aquele lá de cima. O poder do céu cobre e protege você. Eu odeio você, maldito. Não me expulse, porque você nos expulsa e não nos quer enquanto você está mantendo perto de você uma legião de demônios em um só homem. Você não sabe que todo o inferno está em um só homem? Claro que sabe. Deixe-me ficar aqui, pelo menos até a hora de... As palavras às vezes param, como se estivessem sufocadas. Às vezes mudam, ou param primeiro, e então eles são arrastados em meio a uivos cruéis, como quando ela grita. Ao menos deixe-me entrar nele, não me mande para o abismo. Por que nos odeias, ó Jesus, Filho de Deus? Não estás satisfeito com o que és? Porque queres governar também sobre nós? Não queremos ordens, porque vieste perseguir-nos já que te negamos? Vai-te embora, não derrames sobre nós o fogo do céu. Teus olhos, quando se apagarem, nós riremos. Ah, não, nem assim, tu nos derrotas. Maldito sejas tu e teu Pai que te enviou, e aquele que procede de ti, e és tu. Ah! O último grito é realmente terrível, o uivo de uma criatura sendo abatida com uma espada assassina, que a perfura lentamente, e é provocado pelo fato de Jesus, após interromper várias vezes as palavras da jovem possuída, por meio de uma ordem mental, por fim a elas tocando a testa da jovem com o dedo. E o grito termina em uma convulsão assustadora, até que, com um estrondo semelhante a uma gargalhada e o uivo de uma fera em um pesadelo, o demônio a abandona gritando: mas eu não vou longe, ha, 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 seguido imediatamente por um estrondo agudo, como o de um raio, embora o céu esteja perfeitamente limpo. Muitas pessoas fogem aterrorizadas, muitas se aglomeram ainda mais para observar a menina que se acalmou de repente, caindo nos braços daqueles que a apoiavam. Ela permanece assim por alguns instantes, então abre os olhos, sorri, percebe que está entre pessoas sem véu na cabeça e no rosto. Abaixa a cabeça para escondê-la, levantando o braço em direção ao rosto. Aqueles que estão com ela gostariam que ela agradecesse ao mestre, mas ele diz: não perturbem o seu pudor, a sua alma já me agradece. Levem-na para casa, para sua mãe. É o lugar certo para uma menina. E deixando o povo para trás, volta ao templo, ao mesmo lugar de antes. Senhor, reparaste que muitos judeus nos seguiram? Reconheci alguns deles. Eles estão lá, eles são os que nos espionavam antes. Vejam como estão discutindo entre si, diz Pedro. Devem estar discutindo para qual deles o demônio entrou. Há também Naum, o administrador de Anás. Ele é do tipo certo, diz Tomé. Sim, mas vocês não viram porque estavam de costas para ele, mas o fogo irrompeu logo acima da cabeça dele, diz André, quase batendo os dentes. Eu estava perto dele e levei um susto. Na verdade, estavam todos reunidos,
Mas eu vi o fogo irromper sobre nós e pensei que ia morrer. E mais do que isso, tremi pelo mestre, parecia estar suspenso sobre a sua cabeça, diz Mateus. De jeito nenhum eu vi sair da moça e irromper por cima do muro do templo, afirma Levi, o discípulo pastor. Não discutam entre si, o fogo não apontou para ninguém, foi apenas o sinal de que o demônio havia fugido, diz Jesus. Mas ele disse que não iria longe, objeta André. Palavras de um demônio não devem ser ouvidas. Em vez disso, louvemos o Altíssimo por estes 3 filhos de Abraão, cujos corpos e almas foram curados. Enquanto isso, muitos judeus, vindos de todos os lugares, mas não havia fariseus nem escriba, nem sacerdotes no grupo deles. Aproximaram-se de Jesus e o cercaram, e um deles se adiantou, dizendo: Tu fizeste grandes coisas hoje, a verdadeira obra de um profeta, de um grande profeta. E os espíritos do abismo disseram grandes coisas de ti, mas as palavras deles não podem ser aceitas, a menos que a tua palavra as confirme. Estamos consternados com essas palavras, mas temos muito medo de ser enganados, porque Belzebu é conhecido por ser o espírito da falsidade. Não gostaríamos de nos enganar ou ser enganados. Então, dize-nos quem és, falando a verdade e a justiça. Já não vos disse muitas vezes quem eu sou? Eu vos digo isso há quase 3 anos, e antes de mim João vos disse no Jordão, e a voz de Deus vinda do céu. É verdade, mas nós não estávamos lá, então nós, como é justo, deves compreender a nossa preocupação. Gostaríamos de acreditar que és o Messias, mas, com demasiada frequência, o povo de Deus tem sido enganado por falsos cristos. Com uma palavra infalível, conforta os nossos corações que esperam, e nós te adoraremos. Jesus olha para eles com severidade. Seus olhos parecem perfurar-lhes a carne e expor-lhes os corações. Então ele diz: Muitas vezes os homens mentem melhor do que Satanás. Não, vocês não me adorarão, nunca me adorarão, não importa o que eu lhes diga, e mesmo que adorassem, a quem adorariam? Quem? O nosso Messias. Será que valeis tanto? Quem é o Messias segundo vós? Dizei-me, para que eu saiba quanto valeis. O Messias? O Messias é aquele que, por ordem de Deus, reunirá o povo disperso de Israel, tornando-o o povo triunfante, sobre cujo poder o mundo inteiro estará sujeito. Como assim? Você não sabe o que é o Messias? Eu sei, mas não como vocês sabem. Então, segundo vocês, ele é um homem que, superando Davi, Salomão e Judas Macabeu, fará de Israel a nação que governará o mundo? É isso que ele é, Deus prometeu. Toda a vingança, toda a glória, toda a vindicação virá do Messias prometido. Está escrito: não adorarás a ninguém, exceto o Senhor teu Deus. Por que então vocês me adorariam, se em mim só conseguem ver o Messias homem? O que mais devemos ver em ti? O quê? E vocês vieram me questionar com tais sentimentos? Raça de víboras astutas e venenosas, e sacrílega também. Porque se vocês pudessem ver em mim apenas o Messias humano, e me adorassem, seriam idólatras. Somente Deus deve ser adorado. E eu vos digo solenemente mais uma vez que aquele que vos fala é maior do que o Messias, que vós pretendeis ter as missões, os deveres e os poderes que vós, desprovidos de espírito e sabedoria, imaginais. O Messias não vem para dar ao seu povo um reino como vós credes. Ele não vem para se vingar de outros poderosos. O seu reino não é deste mundo, e o seu poder excede todo o poder limitado do mundo. Vós nos humilhais, mestre. Se sois um mestre e nós somos ignorantes, por que não quereis nos ensinar? Tenho feito isso há 3 anos e estáis cada vez mais nas trevas, porque rejeitais a luz. É verdade, talvez seja verdade, mas o que aconteceu no passado pode não acontecer no futuro. O que? Tu que te compadeces de publicanos e prostitutas e absolves pecadores, serás implacável conosco só porque somos teimosos e temos dificuldade em compreender quem tu és? Não é que aches difícil, o problema é que não queres compreender. Ser obtuso não seria um defeito. Deus tem tanta luz que poderia iluminar o intelecto mais obtuso.
desde que estivesse cheio de boa vontade. Falta-vos essa vontade. Não, vocês têm a vontade exatamente oposta. É por isso que não entendem quem eu sou. Pode ser como tu dizes, tu podes ver como somos humildes, mas nós te imploramos em nome de Deus, responde às nossas perguntas. Não nos deixe mais em dúvida. Até quando nossas mentes estarão incertas? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Eu vos disse em vossas casas, em vossas praças, nas ruas, nas aldeias, nas montanhas, ao longo dos rios, em frente ao mar e aos desertos, no templo, em vossas sinagogas, em vossos mercados, e não me credes. Não há lugar em Israel onde a minha voz não tenha sido ouvida. Até mesmo os lugares que abusivamente levaram o nome de Israel por séculos, mas estão separados do templo. Até mesmo lugares que deram o nome a esta nossa terra, mas de governantes tornaram-se súditos e nunca se livraram completamente de seus erros para chegar à verdade. Até a Síria fenícia, rejeitada pelos rabinos como terra de pecado, ouviu a minha voz e conheceu quem eu sou. Eu vos disse e não credes nas minhas palavras. Eu agi e não atendestes a minha ação com bom ânimo. Se o tivesses feito com a justa intenção de vos certificardes de mim, terias acabado por ter fé em mim, porque as obras que realizo em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Aqueles de boa vontade que me seguiram, porque me reconheceram como o pastor, creram em mim e no testemunho que as minhas obras dão. O que? Pensais talvez que o que eu faço não tem nenhum propósito benéfico para vós? Nenhum propósito benéfico para todas as criaturas? Não acrediteis e não penseis que o benefício consiste na saúde do indivíduo, recuperada através do meu poder, ou em ser liberto da possessão, ou do pecado deste ou daquele. Este é um benefício limitado aos indivíduos. Muito pouco comparado com o poder emanado da fonte sobrenatural, da fonte que é divina, em vez de sobrenatural, a ser considerado o único benefício. Há o benefício coletivo das ações que realizo, o benefício de remover todas as dúvidas em pessoas incertas, de convencer oponentes, além de reforçar a fé nos crentes. Meu Pai me dá o poder de fazer o que faço para esse benefício coletivo, em favor de todos os homens, presentes e futuros, porque minhas obras darão testemunho de mim a todas as gerações futuras e as convencerão de mim. Nada é feito nas obras de Deus sem um bom propósito. Tenha sempre isso em mente. Medite na verdade. Jesus para por um momento. Ele olha para um judeu que está de pé, com a cabeça baixa, e então diz: Tu que estás tão pensativo aí, tu com a túnica da cor de azeitonas maduras, estás a perguntar-te se até Satanás tem bons propósitos. Não sejas tolo, a ponto de te opores a mim e encontrares erros nas minhas palavras. A minha resposta a ti é que Satanás não é obra de Deus, mas do livre-arbítrio do anjo rebelde. Deus o fez seu glorioso ministro e assim o criou para um bom propósito. Agora, falando ao seu próprio ego, você está dizendo: então Deus é tolo porque deu glória a um futuro rebelde e confiou sua vontade a um anjo desobediente. Eu lhe respondo: Deus não é tolo, mas é perfeito em seus pensamentos e ações. Ele é o mais perfeito. As criaturas são imperfeitas, mesmo as mais perfeitas. Há sempre um ponto de inferioridade nelas, em comparação com Deus. Mas Deus, que as ama, concedeu-lhes o livre-arbítrio para que, por meio dele, a criatura possa ser aperfeiçoada em virtude e assim tornar-se mais semelhante a Deus Pai. E eu também lhe digo: é zombador e astuto, buscador do pecado, em minhas palavras, que Deus extrai um bom propósito também do mal, causado voluntariamente, o de fazer os homens possuírem uma glória que merecem. As vitórias sobre o mal são as coroas dos escolhidos. Se o mal não pudesse dar origem a boas consequências para pessoas cheias de boa vontade, Deus o teria destruído. Porque nada na criação deve ser completamente desprovido de incentivos ou boas consequências. Você não está me respondendo?
É difícil para você ter que admitir que eu li seu coração e derrotei as injustas ilações de seu pensamento distorcido? Não o obrigarei a fazer isso. Na presença de tantas pessoas, eu o deixarei entregue ao seu próprio orgulho. Não pretendo ser declarado vencedor por você, mas quando estiver a sós com essas pessoas, que são como você, e com aqueles que o enviaram, então admita que Jesus de Nazaré leu os pensamentos de sua mente e sufocou suas objeções em sua garganta com a única arma que é sua palavra da verdade. Mas deixemos esta interrupção pessoal e voltemos às muitas pessoas que estão me ouvindo. Se apenas uma pessoa, entre muitas, convertesse seu espírito à luz, depois de ouvir minhas palavras, meu cansaço de falar com pedras, ou melhor, com sepulcros cheios de víboras, seria recompensado. Eu estava dizendo que aqueles que me amam me reconheceram como pastor por causa de minhas palavras e minhas ações. Mas vocês não creem, não podem crer, porque não são minhas ovelhas. O que são vocês? Eu lhes pergunto. Perguntem-se no fundo de seus corações. Não sejam tolos. Vocês podem se conhecer pelo que são. Basta ouvir as vozes de suas almas, que não se contentam em continuar ofendendo o Filho daquele que os enviou. Mesmo que saibam o que são, não o admitirão. Vocês não são humildes nem sinceros, mas eu lhes direi o que são. Vocês são em parte lobos e em parte cabras selvagens. Mas nenhum de vocês, apesar de vestirem peles de cordeiro, fingindo ser cordeiros, é um cordeiro de verdade. Sob o velo branco e macio, vocês têm todas as cores cruéis, os chifres pontudos, as presas e garras de bodes ou animais selvagens. E vocês querem permanecer assim, porque se deleitam em selo e sonham com ferocidade e rebelião. É por isso que vocês não podem me amar, nem me seguir e me compreender. Se entrais no rebanho, fazeis isso para causar dano, para causar tristeza e para criar desordem. Minhas ovelhas têm medo de vós. Se fossem como vós, vos odiariam, mas não são capazes de odiar. São os cordeiros do príncipe da paz, do mestre do amor, do pastor misericordioso. E não podem odiar. Jamais vos odiarão, como eu jamais vos odiarei. Deixo o ódio a vós, pois é o fruto perverso da tríplice concupiscência, com o ego desenfreado do homem animal, que vive esquecendo que também é espírito, além de carne. Eu guardo para mim o que é meu, o amor, e o transmito aos meus cordeiros, e o ofereço também a vós, para vos tornar bons. Se vos tornasseis bons, compreenderias-me, e pertencerias ao meu rebanho, como os outros que já estão nele. Nós nos amaríamos. Eu e as minhas ovelhas nos amamos. Elas me ouvem, reconhecem a minha voz. Vós não compreendeis o que realmente significa conhecer a minha voz. Significa que não há dúvidas sobre sua origem, e é possível distingui-la entre 1000 outras vozes de falsos profetas, como a verdadeira voz que veio do céu. Agora e sempre também entre aqueles que se consideram seguidores da sabedoria, e em parte o são, haverá muitos que não serão capazes de distinguir a minha voz de outras vozes que falam de Deus, mais ou menos com justiça, mas que serão vozes inferiores à minha. Tu sempre dizes que irás embora em breve, e depois dizes que falarás sempre? Se fores embora, não poderás mais falar? Objeta um judeu, no tom de desprezo com que se falaria a uma pessoa de mente perturbada. Jesus responde novamente em seu tom paciente e triste, que soou severo apenas quando começou a falar aos judeus, e mais tarde quando respondeu às objeções internas de um judeu. Eu falarei sempre para que o mundo não se torne completamente idólatra, e falarei aos meus discípulos que foram escolhidos para repetir as minhas palavras a vocês. O Espírito de Deus falará, e eles compreenderão o que nem mesmo os sábios serão capazes de compreender. Porque os estudiosos estudarão a palavra, a frase, a maneira, o lugar, o como, o instrumento através do qual a palavra fala, enquanto os meus escolhidos
não se perderão em tais estudos inúteis, mas, perdidos no amor, ouvirão e compreenderão, porque o amor lhes falará. Eles distinguirão as páginas ornamentadas dos eruditos ou as páginas falsas dos falsos profetas, dos rabinos da hipocrisia, que ensinam doutrinas poluídas ou ensinam o que não praticam, das palavras simples, verdadeiras e profundas que vêm de mim. Mas o mundo os odiará por isso, porque o mundo me odeia. A luz e odeia os filhos da luz. O mundo das trevas, que ama as trevas propícias aos seus pecados. As minhas ovelhas me conhecem e me conhecerão, e sempre me seguirão. Também pelos caminhos de sangue e dor, pelos quais eu serei o primeiro a percorrer, e elas virão por eles depois de mim. Os caminhos que conduzem as almas à sabedoria. Os caminhos que o sangue e as lágrimas daqueles que são perseguidos por ensinarem a justiça, iluminarão para que se destaquem nas névoas escuras do mundo e de Satanás, e sejam como rastros de estrelas, guiando aqueles que buscam o caminho, a verdade, a vida, mas não encontram quem os leve até lá. Porque é disso que as almas precisam, de um guia que as conduza à vida, à verdade, ao caminho certo. Deus é misericordioso para com as almas que buscam e não encontram, não por culpa própria, mas por preguiça de pastores que são como ídolos. Deus é misericordioso para com as almas que se perdem quando são abandonadas a si mesmas e são acolhidas pelos ministros de Lúcifer, que estão sempre prontos a acolher aqueles que se perderam, a torná-los prosélitos de suas doutrinas. Deus é misericordioso para com aqueles que foram enganados apenas porque os rabinos de Deus, os chamados rabinos de Deus, não se interessaram por eles. Deus é misericordioso para com todos aqueles que se deparam com a depressão, a escuridão, a morte, por culpa de falsos mestres que têm apenas a aparência de mestres e o orgulho de serem chamados assim. E para essas pobres almas, assim como ele enviou os profetas para o seu povo, assim como ele me enviou para o mundo inteiro, mais tarde, depois de mim, ele enviará os servos da palavra, da verdade e do amor, para repetir as minhas palavras, porque as minhas palavras dão a vida. Portanto, as minhas ovelhas do presente e do futuro terão a vida que eu lhes dou através da minha palavra, e é vida eterna para aqueles que a aceitam, e elas jamais perecerão, e ninguém jamais poderá arrebatá-las das minhas mãos. Nós nunca rejeitamos as palavras dos verdadeiros profetas, sempre respeitamos João, que foi o último profeta. Responde um judeu com raiva, e seus companheiros o ecoam. Ele morreu a tempo de não ser odiado e perseguido também por vocês. Se ele ainda estivesse vivo, o seu é contra a lei, proferido por incesto, seria repetido também a vocês, pois cometem adultério espiritual ao fornicar com Satanás contra Deus. E vocês o matariam como pretendem me matar. Os judeus ficam furiosos e agitados, e estão prontos para atacar, cansados de fingir serem mansos. Mas Jesus não se preocupa. Ele levanta a voz para dominar o tumulto e grita. E vocês me perguntaram quem eu sou? Hipócritas, vocês disseram que queriam saber para ter certeza? E agora dizem que João foi o último profeta? E 2 vezes vocês se condenam por mentir. Uma vez porque dizem que nunca rejeitaram as palavras dos verdadeiros profetas. E depois porque, ao dizerem que João é o último profeta e que vocês creem nos verdadeiros profetas, negam que eu também seja um profeta, pelo menos um profeta e um verdadeiro. Lábios mentirosos, corações enganosos. Sim, eu vos digo solenemente, aqui na casa de meu pai, que eu sou mais do que um profeta. Eu tenho o que meu pai me deu. O que meu pai me deu é mais precioso do que tudo e todos, porque é algo sobre o qual a vontade e o poder dos homens não podem pôr suas mãos vorazes. Eu tenho o que Deus me deu, e embora esteja em mim, ainda é Deus, e ninguém pode arrebatá-lo das mãos de meu Pai ou de mim, porque é a mesma natureza divina. Meu Pai e eu somos um. Ah, que horrível! Blasfêmia! Anátema!
Os uivos dos judeus ressoam no templo, e mais uma vez as pedras usadas pelos cambistas e vendedores de animais para segurar seus cercados abastecem aqueles que buscam armas adequadas para atacar. Mas Jesus se levanta com os braços cruzados sobre o peito. Ele subiu em um banco de pedra para ser mais alto e mais visível, e assim domina as multidões com seus olhos de safira. Ele domina e lança olhares penetrantes sobre elas. Ele é tão solene que as paralisa. Em vez de atirar as pedras, eles as deixam cair ou as seguram nas mãos, não ousando mais atirá-las contra ele. Seus gritos também se acalmam em uma estranha perplexidade. É realmente Deus brilhando em seu Cristo. E quando Deus brilha assim, até o homem mais arrogante se torna vil e assustado. Eu me pergunto que mistério se esconde no fato de os judeus poderem ser tão cruéis na Sexta-feira Santa. Que mistério havia no fato de o Cristo não ter esse poder de dominação naquele dia? Era realmente a hora das trevas, a hora de Satanás, e eles eram os únicos que reinavam. A divindade, a paternidade de Deus havia abandonado o Cristo, que nada mais era do que a vítima. Jesus permanece assim por alguns instantes. Ele então retoma a conversa com aquela turba corrupta e pusilânime que perdeu toda a arrogância, vendo apenas um clarão divino. E então, o que vocês querem fazer? Vocês me perguntaram quem eu era. Eu lhes disse. Vocês ficaram furiosos. Eu vos lembrei do que fiz. Mostrei-vos e recordei-vos de muitas boas obras vindas de meu Pai e realizadas com o poder que me foi dado por meu Pai. Por qual dessas obras vós ides apedrejar-me? Porque ensinei a justiça? Porque levei o evangelho aos homens? Porque vim convidar-vos para o reino de Deus? Porque curei os vossos doentes, fazendo os cegos verem, os paralíticos andarem, os mudos falarem? Porque libertei os possessos, ressuscitei os mortos, ajudei os pobres, perdoei os pecadores, amei a todos, também aqueles que me odeiam, a vós e aqueles que vos enviaram? Então, por qual destas obras quereis apedrejar-me? Não é pelas boas obras que fizestes que queremos apedrejar-vos, mas por causa da vossa blasfêmia, porque vós que sois homem, vos fazeis Deus. É nosso direito, está escrito, quem blasfema deve morrer. As incitações dos líderes estimulam a ira dos judeus, que tentam prender Jesus, amarrá-lo e entregá-lo aos magistrados do templo, que já estão correndo para lá, seguidos pelos guardas do templo. Mas, mais uma vez, os legionários são mais rápidos do que eles, pois, observando da Antônia, viram o tumulto e saem do quartel em direção ao local onde estão gritando. E não respeitam ninguém. As hastes das lanças caem pesadamente sobre cabeças e costas e estimulam-se mutuamente com zombarias e insultos para lidar com os judeus. Deitem-se, cães, abram caminho, batam com força naquele avarento Licínio. Vá embora, o medo os faz cheirar mais mal do que nunca. O que vocês comem, corvos imundos, para serem tão fétidos? Você tem razão, Baço. Eles se purificam, mas ainda cheiram mal. Olhem aquele sujeito narigudo ali, coloquem-no contra a parede e nós anotaremos os nomes deles. E vocês, corujas, desçam daí. De qualquer forma, nós os conhecemos. O centurião terá que escrever um bom relatório para o comandante da guarnição. Não, deixem esse aí. Ele é um apóstolo do rabino. Não veem que ele parece um homem e não um chacal? Olhem como eles estão fugindo para lá. Deixem-nos ir, para convencê-los a todos. Deveríamos tê-los todos trespassados em nossas flechas. Só assim eles seriam domados. Quem me dera que isso acontecesse amanhã. Ah, eu os peguei e vocês não vão escapar. Eu os vi, sabiam? A primeira pedra foi sua, e vocês terão que responder por terem atingido um soldado de Roma. E este também, ele nos amaldiçoou insultando nossas insígnias. Hã? Fez isso? Sério? Venham cá, faremos com que vocês os amem em nossa prisão. E assim, atacando e zombando, capturando alguns e colocando outros em fuga, os legionários evacuam o vasto pátio,
Mas somente quando os judeus veem 2 deles sendo presos, eles se revelam como o que são, verdadeiros covardes, ou fogem fazendo um barulho como galinhas que veem um falcão voar em sua direção, ou se jogam aos pés dos soldados, implorando misericórdia, com servilismo e bajulação revoltantes. Um suboficial, a cuja panturrilha se agarra um velho enrugado, um dos mais ferozes contra Jesus, chamando-o de nobre e justo, livra-se dele com um puxão vigoroso que faz o judeu cair 3 passos para trás, e ele grita: "Vá embora, sua velha raposa mesquinha!" E, dirigindo-se a um de seus companheiros, mostrando sua panturrilha, diz: "Eles têm unhas como raposas e babam como cobras. Olha aqui, por Júpiter Máximo, vou imediatamente para as termas para me livrar das marcas daquele velho babão." E ele vai embora furioso com sua panturrilha marcada de arranhões. Perdi Jesus de vista completamente, não sei para onde ele foi ou por qual porta ele saiu. Só vi por algum tempo os rostos dos 2 filhos de Alfeu e de Tomé aparecerem e desaparecerem na confusão, lutando para abrir caminho, e os rostos de alguns discípulos pastores concentrados na mesma tarefa. Depois eles também desapareceram, e fiquei com o último estrondo dos judeus perversos, determinados a correr de um lado para o outro para evitar serem capturados e identificados pelos legionários, que, tive a impressão, se divertiam em poder golpear os judeus com força, compensando todo o ódio com que haviam sido presenteados. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.